Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. E hoje em dia a gente vê, né, ainda dentro dessa questão, né, de o que faz você perder para você mesmo, né, já que o nosso tema aqui é basta, cansei de perder para mim mesmo, né? Estamos aqui com o autor best-seller da Amazon, Fábio Magalhães, coach de emagrecimento e autor do livro Basta, Cansei de Ser Gordo, falando sobre temas que podem fazer você dar esse murro na mesa e dizer um basta e começar a construir ou começar a alavancar o sucesso na sua carreira como advogado, fazendo o que você precisa fazer para ter tudo isso, chamando a responsabilidade. E hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas ligadas às redes sociais, que são um veículo extraordinário, né, para a gente conseguir criar autoridade, se posicionar no mercado, atrair clientes, fazer vendas, fechar contratos, é uma ferramenta maravilhosa. Mas nesse ponto de o que faz você perder para você mesmo, e você trouxe aí o Caio Carneiro, um grande problema dos advogados hoje em dia, e vou falar dos advogados porque são aqui o nosso maior público. Uma falha enorme é comparar os seus bastidores com o palco do outro, porque o que a gente vê, invariavelmente, postado nos perfis por aí afora, são fotos de momentos instagramáveis que não definem ou não trazem a realidade do que é a vida da pessoa. E mais, quando a pessoa que, por exemplo, está no interior ou tem um pouco mais de dificuldade, mas está querendo se lapidar, está querendo buscar uma situação nova, quer se conhecer melhor, quer potencializar as suas competências e começar a fazer uma palestra ou a usar outras ferramentas que podem gerar clientes, quando essa pessoa compara a realidade dela com aquela outra, fica um gap tão inatingível que a pessoa fica se achando já menos, se achando não tão boa quanto a outra, ou falar, nossa, mas como é que eu vou conseguir ficar igual aquela advogada? Nossa senhora, olha só a roupa dela, onde ela vive, o lugar que ela frequenta e tudo mais. E você trouxe também na sua fala, né, a importância do começo, a importância do primeiro passo. Quando você falou do primário te levar ao MBA, e também tem aquela coisa, o advogado que pega uma carteira da OAB hoje, ele passou numa prova que tem uma nota de corte, uma barreira de entrada enorme, e ele, quando entrou na faculdade, ele não sabia nada. Então, eu chego a duvidar se um advogado que hoje tem a carteira da OAB, ele é minimamente incapaz de ajudar uma pessoa, ele é completamente capaz, no meu modo de ver, a ajudar qualquer pessoa, desde que ele tenha, primeiro, responsabilidade no trato como profissional, fazer o que ele sabe, e se ele não souber, ele poder vulnerabilizar, o segundo ponto, vulnerabilizar e dizer para o cliente claramente, olha, isso eu não tenho expertise, não sou eu que posso te ajudar, ou dizer, olha, esse caso eu nunca tive um igual, mas posso estudar a situação e trazer sim uma resposta para você. E aí sim, começar a criar musculatura, fazendo o que precisa ser feito, atendendo as pessoas, indo a audiências, fazendo as suas palestras, fazendo seus vídeos na internet, criando seu conteúdo, seus posts no blog, conversando sem juridiquês para, com o tempo, se posicionar e criar a autoridade que ele precisa para fazer com que essa roda gire. Talvez isso, um simples passo, ou olhar para o simples, faça com que você, excelência, pare de perder para você mesmo. Até porque... Quer acrescentar alguma coisa? Não, perfeito, só tô concordando. Fica à vontade, né? Você aqui é a estrela do nosso programa hoje. Até porque, quando você entende o porquê que você perde para você mesmo e você começa a entender as circunstâncias, você começa a perceber, e aí entra o autoconhecimento, né, que talvez fique uma briga, né, entre autorresponsabilidade e autoconhecimento, como era o Tostines, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho?
Eu acho que quando a pessoa começa a se conhecer, ela tem muito mais chance de entender como que ela reage às dificuldades, aos desafios e a tudo aquilo que se apresenta na vida dela. E como é que você vê isso, Fábio? O autoconhecimento como uma ferramenta de entender como nós reagimos a tudo que se coloca na nossa frente, porque no dia a dia do advogado, muitas vezes ele chega no fórum e de repente ele não é tratado como ele queria, ou ele enfrenta do outro lado da mesa um advogado que talvez não seja tão bom tecnicamente e adota uma estratégia de minar a confiança do nosso ouvinte aqui, e aí, ele precisa entender o mecanismo de reação dele em relação a tudo isso para que ele possa começar a escolher como reagir a tudo isso. Qual é a tua visão sobre isso? João, assim, o autoconhecimento é tão fundamental quanto a autorresponsabilidade. Eu acredito que, inclusive, que um ajuda a maturidade do outro. Tá? Existem vários caminhos para o autoconhecimento. Se você mora em uma cidade hoje de 1.000 habitantes, ou se você mora numa grande São Paulo, esse gap no mundo atual, essa ruptura já se deu há alguns anos. Então, o mundo está aí repleto de possibilidades. Falando especificamente agora para as pessoas do interior, que às vezes tinham uma informação menos refinada, onde você dependia de mudar para uma grande cidade para que você pudesse amadurecer certas competências. Hoje, a informação está na palma da sua mão. E, Paixão, assim, uma dica para quem está nesse momento, pergunta que eu faço assim, quem são suas referências? Dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente se relaciona. E no meu entendimento, hoje como a gente vive a era do conteúdo, às vezes eu me relaciono e aí essa relação eu vou posicionar como adquirir conteúdo. Eu me relaciono com pessoas que às vezes não sabem nem que eu existo, como são os grandes formadores de opiniões aí do ambiente digital. A gente falou dele, por exemplo, Caio Carneiro, provavelmente não faz a menor ideia de quem é Fábio Magalhães. Mas isso não impede dele ser uma referência em algumas questões para mim. Como existem várias outras pessoas, como você, para mim, é referência de muita coisa. Então, a pergunta que eu faço para quem está do outro lado é: quem são suas referências? De onde é que você está tirando as suas crenças? E num segundo momento, uma vez um cliente para mim que tem uma visão muito peculiar profissional, e a irmã dele era a referência dele como profissional. A irmã dele chegou a ter formação em Harvard, mas pela forma como ela conduziu o profissional dela, o pessoal pagou um preço muito grande. Ele estava indo pelo mesmo caminho. Eu percebi isso naquela sessão, eu perguntei para ele, quem é a sua referência em termos profissionais? Ele falou, minha irmã, com certeza. E aí eu perguntei a ele, falei, e a vida pessoal dela? Você queria essa vida para você? E ele falou, não. Eu falei, quem está falando isso é você, não sou eu. Fica claro para ti que talvez o conselho dela não sirva para ti? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora? Às vezes, quem coloca as suas inseguranças, quem coloca os seus medos, às vezes é a sua mãe, aquela pessoa preciosa na sua vida, mas que é uma dona de casa, que viveu outros sonhos, que olha para uma vida com um prisma diferente do seu. E às vezes quem alimenta aquelas inseguranças é a sua mãe, é o seu pai, que tem um outro olhar da vida, as pessoas que estão sendo as suas referências. Você queria viver a vida dessas pessoas. Então passe a se inspirar pessoas que estejam vivendo aquilo que você quer viver. Porque todo mundo tem possibilidade e todo mundo tem dificuldade. Eu falo para você que todo mundo tem possibilidade, lembrando de um grande amigo que foi morador de rua dos 5 aos 10 anos de idade. E eu digo para você que todo mundo tem dificuldade, lembrando de um amigo que há 7 anos atrás ganhou 60 milhões de reais de herança. Então, de novo, eu gosto de teorizar em cima de histórias reais. Então, eu dou exemplo às coisas que eu estou falando. E eu acredito muito nisso. Se você quiser ver as suas dificuldades, você vai achar todas. Você vai achar um monte, que todo mundo tem. Se você quiser ver as suas possibilidades, você vai encontrar um monte também. Porque todo ser humano tem
possibilidades. Perfeito. O que vai fazer a diferença é qual lado você vai querer se agarrar. Maravilhoso. E a gente está vivendo isso nesse momento agora também, né? Porque a gente vê de novo um Brasil polarizado, a doença, várias pessoas que têm que ficar consigo mesmas, com os seus relacionamentos, com pessoas da sua família que estão entediadas ou estão bravas de ter que ficar em casa, né? E isso é uma escolha, porque tem outras pessoas que estão trabalhando em projetos aos quais não tinham tempo de se dedicar por conta de viagens, por conta de outros planos que acabavam colocando o que era o plano A ou o que é o propósito da pessoa como o plano B, e elas têm aproveitado para melhorar suas relações, para investir em se melhorar, em estudar, em fazer o seu silêncio, em meditar, em se autoconhecer, em chamar responsabilidade. Então a gente tem sempre essa escolha entre qual lado que a gente vai escolher. Mais uma vez, né? É fácil ignorar as coisas simples. Mais uma vez a gente está diante de um ponto simples. A gente já falou de autorresponsabilidade aqui, né? Pessoa que escolhe. Então, se você quer perder para você mesmo, continue escolhendo o que não é seu. Continua aplicando na sua caminhada a visão de mundo de pessoas que não são você. Continua entendendo a vida como uma história que já está criada, assinada e sacramentada para você como sentença de vida. Você fala isso da obesidade? Obesidade não é sentença de vida. É sentença de vida. É? Como insucesso não é sentença de vida. Claro. Muitas vezes, advogados e advogadas dizem: olha, mas a minha carreira é muito difícil, eu não consigo deslanchar porque eu não tenho apoio, porque na minha família não tem advogado nenhum. Quando eu abri o meu escritório, lá atrás, há 15 anos atrás, eu também não tinha, eu era o primeiro formado da família em faculdade, eu não tinha nenhum advogado na minha família e eu não tinha dinheiro. Então eu conto essa história que eu abri o escritório sem computador, sem nada. Eu tinha uma mesa e 2 cadeiras para atender os clientes e a cadeira que eu sentava fazia a terceira, e depois eu fui mobiliando e fui crescendo, mas eu dei o primeiro passo e eu fiz acontecer porque eu chamei a responsabilidade. E quando não tem outra opção, o sucesso é o que você vai buscar e vai conseguir concretizar, porque quando você age focado e precisa para isso ter autoconfiança, que é uma das características de comportamento empreendedor chanceladas pela ONU no programa do Empretec, que é aqui no Brasil, ministrado pelo Sebrae, o qual eu sou um facilitador, com muito orgulho desse workshop, que você, Fábio Magalhães, já esteve nesses bancos, né, também, assim como eu, e sabe que muitas vezes a gente tem que ter autoconfiança para enfrentar desafios que ninguém quer apoiar a gente, mas a gente sabe lá no fundo, alguma coisa dentro do advogado de hoje fez com que ele lá atrás escolhesse a carreira e caminhasse por isso. E quem não tem nenhum advogado na família, talvez não é melhor nem pior do que ninguém, mas talvez o cara que não tem nenhum advogado na família, que teoricamente tinha tudo para ser qualquer outra coisa menos advogado e escolheu caminhar nessa linha, tem muito propósito para entregar para o mundo e precisa, pelo amor de Deus, colocar essa atividade para rodar, porque tem muita gente que pode ter a vida salva pelo que você sabe. E o Fábio trouxe um exemplo do primeiro caso dele, quando ele tinha insegurança, o impacto positivo que ele causou na vida de uma pessoa. E quando a gente vive dentro de uma sociedade que está pautada nas fotos instagramáveis do palco do outro, cujo qual eu comparo os meus bastidores e de repente me sinto não tão bom o suficiente, talvez a melhor medida para o seu sucesso profissional e pessoal, seja agora, seja daqui a um mês, daqui a 1 ano, 3, 5, ou seja lá na sua cama, no seu leito de morte, quando você for dar o seu último suspiro, talvez o seu sucesso pudesse ser medido pelo número de pessoas que você fez o bem durante a sua jornada nessa vida. E se você tocar uma pessoa e fizer da vida dela melhor, talvez você já tenha sucesso nesse exato
momento. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa... O que, Fábio Magalhães? Me ajuda. Paixão, você tocou num ponto que eu chego a ficar, para ser íntegro, né? Eu chego a ficar agitado. Eu gosto quando isso acontece. Você me deu uma esquentada aqui agora falando da questão que é comum, né? As pessoas falarem, poxa, ser um profissional de sucesso é difícil. É difícil mesmo. Ter mais cliente é difícil. Ser um profissional de ponta, no caso aqui advogado, é difícil? É difícil sim. Agora calma aí. E o resto? É difícil olhar para a conta e ver 10 vezes menos do que você acharia razoável? É difícil olhar para a tua família e às vezes deixar de ter um filho a mais porque você não se esforçou, você não deu o seu máximo para ter um resultado que te desse um amparo para ter um filho a mais? É difícil sentar para comer num restaurante e ficar se guiando pela coluna da direita, que é do preço. É difícil você olhar, tomar a decisão de comprar a sua casa com o que você tem, com o que sobrou, não com o que você escolheu. É difícil viver o dia a dia de uma vida que você não escolheu, de uma vida que é fruto da sua procrastinação, uma vida que é fruto dos seus vícios comportamentais, dos acasos que acontecem na tua vida e não com as tuas escolhas. Tudo é difícil, meu amigo. Nada é fácil, porque viver sem resultado é difícil pra cacete. Viver reclamando de uma profissão, viver reclamando de um resultado, viver reclamando de um posicionamento e mais. Quantos advogados aí chegaram ao extremo de até colocar a sua OAB na gaveta e partir para uma outra atividade, porque desistiram no meio do caminho? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se ainda não deu certo, não chegou ao fim. E eu acredito muito nisso. Se não deu certo ainda, é porque você ficou pelo meio do caminho. É difícil viver uma frustração. Não é fácil, não. Então tudo é difícil. Nada é fácil. Então eu prefiro sentir essa energia. Às vezes as coisas é difícil, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, ok. Eu vivo isso várias vezes na vida, mas não parei. E por não parar, eu consegui viver experiências melhores. Eu consigo hoje ter histórias de realização. E aquelas que eu ainda não tenho um resultado para contar, é porque ainda são difíceis. Mas eu vou seguir fazendo o que precisa ser feito para que um dia isso se realize. Isso, para mim, é ser honesto comigo mesmo. Esse ponto é muito importante, porque se você está nos ouvindo e de repente está há anos e anos e anos tentando na advocacia e você não sente prazer nenhum em fazer o que você está fazendo, se de repente você só se estressa, se você não gosta de ouvir os seus clientes, se você não tem empatia nenhuma pelo que o seu cliente está sentindo ou vivendo naquele momento, se você não tem responsabilidade sobre os casos que chegam às suas mãos, se você acha que cliente é tudo ingrato ou sem noção e que pensa que advogado não tem vida porque fica ligando o tempo inteiro, talvez você não tenha mais que insistir, sim. Talvez você tenha que procurar outra coisa para fazer, sim, porque você precisa ser honesto consigo mesmo antes de mais nada. Porque se você não gosta do que você faz, se você não tem prazer, não tem entusiasmo, se você presta um desserviço até para a sua saúde, deixe de prestar um desserviço para o seu cliente e vá procurar outra coisa para fazer. Agora, se você tem um tesão absurdo, se você gosta, se você tem empatia, se você ama a justiça, se você gosta de ser uma ferramenta que ajuda a administrar a justiça e a levar para as pessoas uma vida mais justa, a reestabelecer condições igualitárias, se você ainda não ganha dinheiro com isso, insiste, vive, segue persistindo. Porque quando você faz algo errado, algo que estrategicamente está péssimo e você continua insistindo, é muita loucura, é muita teimosia. Se você ama o que você está fazendo, mude as estratégias que de repente não estão dando certo, olhe para o que você está fazendo, ajuste essa caminhada e vá de novo, e de novo, e de novo, porque isso é uma outra característica de comportamento empreendedor que você, advogado, excelência que nos ouve aqui, precisa
precisa ter, que é a persistência. A persistência é uma característica fundamental para quem quer empreender com sucesso. Paixão é um pensamento que é mais filosófico, aí que tem tudo a ver com relação a essa persistência, é algo que eu acredito que uso para mim. Inclusive nos momentos de fraqueza emocional, que todos temos. Todos temos. Claro. Né? Então, naquele momento em que a energia está baixinha, eu lembro de uma coisa, e eu acredito muito nisso, que nós não escolhemos os nossos sonhos. Os sonhos nos escolhem. É o que vem do coração, é um sentimento, é uma energia tão potente que eu acho que eu não consigo nem colocar ela em palavras. Mas eu acredito muito nisso. Que nós não escolhemos os nossos sonhos que nos escolhem. É a pergunta que eu faço para vocês agora. E frequentemente eu faço essa pergunta para mim. Será que você está tendo coragem de abraçar o sonho que te escolheu? Maravilhoso. E é isso. Maravilhoso. E eu não sei se você sabe ao pé da letra o significado de coragem. Agir com o coração? Agir com o coração. Agir com o coração. Estamos agindo com o coração hoje aqui, né? Isso aí. Gravando esse podcast, porque a gente acredita que esse sonho, te incluo nisso, porque está aqui comigo e todos os outros convidados que virão pela frente, e eu estou aqui abraçando um sonho, e eu digo para você que está me ouvindo, assim como nos treinamentos e nas salas de aula, e o Fábio sabe disso, porque ele já nos acompanhou, ele é nosso parceiro, ele já esteve em sala com a gente. Ele sabe que o nosso trabalho tem uma pegada muito humanitária quando a gente está falando de desenvolvimento humano, e eu aqui hoje, como seu apresentador e professor, se assim eu puder me colocar, como mentor ou como alguém que já caminhou mais de uma década na profissão da advocacia, eu digo para você que muita gente vai querer vender para você uma ideia de que as pessoas são super-heróis, que estão sempre bem e conseguem sucesso o tempo inteiro, como se fossem Midas que saem tocando por aí em tudo e transformando em ouro. Mas a grande verdade é que várias vezes nós fugimos daquilo que é o sonho que nos escolheu, nas palavras do Fábio. Eu tô aqui hoje materializando no ano de 2020 um sonho que me escolheu há no mínimo 5 ou 6 anos atrás, e eu fugi dele até hoje. Chego até a me emocionar, porque tem coisas que a gente não consegue fugir. Porque isso é muita integridade, muita integridade da tua parte. Se a advocacia é o sonho que te escolheu, se a advocacia é aquilo que você sacrificou horas e horas da tua vida, da vida dos teus pais, talvez você tenha sacrificado finais de semana, amizades, relacionamentos, talvez você tenha sacrificado anos da sua vida financeiramente falando, porque você pegou um financiamento estudantil, porque você não tinha ninguém por você, talvez você foi morar num quarto compartilhado, talvez eu nem consiga entender ou saber quais foram as dificuldades que você enfrentou para chegar aí, mas se alguma coisa dessas faz sentido e tem a ver com a tua história, pensa bem quanto tempo você vai demorar para dar o primeiro passo e começar a abraçar o sonho que te escolheu, porque se você começar daqui a 5 anos, como eu tô começando hoje aqui, talvez você olhe para trás e diga assim, eu devia ter começado lá, muito antes. Então, para que daqui a 5 anos você não grave um podcast dizendo que há 5 anos atrás você foi escolhido por um sonho e correu por muito tempo dele, comece hoje o que você daqui a 1 ano vai se arrepender de não ter começado nesse momento. Então dá o primeiro passo, se coloca, se posiciona, se mostra como advogado, diz para as pessoas, fala disso o tempo inteiro, procura ajudar. Porque, Fábio, eu não sei, mas me parece que uma mola propulsora do sucesso é a gente tirar um pouco o olhar do nosso umbigo e colocar no outro e ajudar de forma íntegra com aquilo de melhor que a gente pode dar, mas pensando em, sim, ajudar aquela outra vida. Isso talvez seja uma grande
mola para o sucesso, né? Eu vejo o teu trabalho hoje, pessoas que às vezes têm dificuldade até de se locomover, e você entrega a tua vida, e eu te conheço, eu sei qual é o nível da tua entrega. Eu sei que muitas vezes você não tá nem aí para o que você vai receber, e sim, você se importa com isso, você é um profissional, você precisa ser bem pago, mas eu tenho certeza que isso, na tua visão, acaba sendo secundário. Você tem que receber sim, mas o teu propósito em ajudar o outro, talvez numa situação de calamidade, alguém que tivesse entre a vida e a morte, você não tivesse nem aí pro dinheiro e focasse em ajudá-lo. E isso, muitas vezes, pode ser usado como uma mola para o sucesso. Como é que você vê isso? Eu acredito que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. E se você acaba represando aquilo que você tem de especial para dar, fica mais difícil você receber alguma coisa em troca. No site do Fábio Magalhães, Coach Fábio Magalhães, vocês vão se deparar com a seguinte frase: o meu trabalho nasceu do desejo de ajudar pessoas a construir uma nova realidade através do emagrecimento. E depois dessa frase vem uma reticência, né? E eu acho que, apesar da humildade e da simplicidade dele em responder isso, ele é sim alguém que pautou o seu trabalho no desejo de ajudar pessoas. Ele é um cara de sucesso, é um best-seller, é um cara que tem um potencial tremendo e vem fazendo verdadeiros milagres, eu diria, nas vidas dessas pessoas que chegam até ele. Eu quero em público aqui também te agradecer, Fábio Magalhães, não só por estar aqui comigo, e eu não estou acabando aqui o podcast, ainda tenho mais algumas perguntas para você, mas eu quero te agradecer aqui em público pelo excelente trabalho que você faz, porque de alguma forma essa missão está compartilhada comigo e com todos que estão nos ouvindo aqui, porque se como advogados, se como apresentador, se como professor, como coach de emagrecimento, nós queremos ajudar e trazer algo de bom para a vida das outras pessoas, essa missão é compartilhada entre todos nós, e você é um cara que tem essa missão compartilhada comigo, e eu sou muito grato pelo trabalho que você faz, porque a cura que você leva para o outro é a minha cura também, e eu sou muito grato a você por isso. Te agradeço muito pelo carinho, pela generosidade, pela possibilidade, pela amizade, e faço das suas palavras as minhas. Você é uma pessoa muito rara, muito generosa, muito comprometida, e faz a diferença na vida de muita gente. Obrigado. Gratidão. E eu quero que você traga para nós qual hábito ou rotina traz maior benefício para ti na tua vida e você acha que pode ser aplicado na vida de qualquer pessoa, qualquer empreendedor, advogado, enfim, qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente aqui pode implementar. Pode ser uma rotina de comportamento, pode ser uma rotina de mindset, pode ser uma rotina física real, uma coisa que você faz, ou enfim. Qual é a rotina que mais traz benefício no teu dia a dia e você acha que pode ser aplicado por qualquer pessoa? Olha, na questão da alimentação, você deixar para trás os produtos alimentícios, consumir mais alimentos. Uhum. E assim, eu sou prova viva disso, né? Por 20 anos eu fiz o errado. Embora eu não tenha um argumento técnico para justificar isso, mas eu não posso desver aquilo que eu vivo. Eu percebo que a mudança da minha alimentação mudou até a minha capacidade de raciocínio. Então isso é muito claro para mim. Cuide do seu corpo é seu templo, é nele que todas as experiências da tua vida vai passar por ele. Você é o que você come. Então fique mais atento ao que a natureza te oferece pronto. Sim. Perfeito. Até porque a indústria não quer que você esteja muito alerta para pensar muito, né? Ela quer entupir você de farináceos, barrinhas de cereais e tudo mais que vai fazer você ficar um pouco mais lento no raciocínio, né? Então, eu acho que eu faria outro livro só abordando esse tema. Ah, eu acho que tem que fazer. Cara, eu não tenho palavras, né? Eu já agradeci muito a tua participação aqui. Eu acho que você é um cara fantástico, um profissional maravilhoso, merece tudo que já conquistou e
o que vem por aí, porque já é teu também, eu falo isso pra ti, tu sabe disso, não é porque a gente tá aqui nesse podcast, eu continuo dizendo aqui em público o que eu digo pra você em particular. Você é um cara diferenciado, especial e vai cada vez mais ocupar o teu lugar dentro do que é teu nesse mercado do emagrecimento, da qualidade de vida, de realizar sonhos de pessoas e melhorar a vida delas. Eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que as excelências vão tirar proveito de insights que a gente trouxe aqui. Eu acho que cumpriu a missão desse podcast, que é trazer insights da vida como um todo, inteligência de outras áreas, para que a gente possa cada vez mais permear a nossa atuação no direito com humanidade, com produtividade, com um mindset que levem a gente a ter sucesso, e mais do que ter sucesso, que a gente possa ser humano, próspero, empático, enfim. Eu sou muito grato à tua presença. Vou deixar você se despedir e depois eu vou pedir para você repetir aquela frase maravilhosa do sonho, porque eu acho que ela é a frase fundamental, a melhor frase aqui desse podcast para ancorar e deixar como resumo tudo o que a gente foi falado aqui, para que as pessoas tenham coragem de seguir em frente na advocacia delas. Gratidão, Fábio Magalhães. Eu que te agradeço. Obrigado a você que está nos ouvindo também pela sua atenção. Isso é algo precioso. Parabéns por essa sua nova movimentação. Acredito que a gente ainda tem muito a entregar para muita gente, e nesse movimento a gente aprende tanto, né? Com as outras pessoas. Às vezes a sensação que a gente tem é que a gente aprende até muito mais do que ensina. Então, a todos vocês que permitem que a gente aprenda com vocês, com novas referências, com novas provocações, com novos insights, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e vem muita coisa pela frente. Sim, e pra gente terminar lá em cima, eu quero aquela frase. a frase do sonho, que você é advogada, excelência, vai levar desse podcast, vai anotar para você sempre se lembrar de nunca se esquecer, de sempre se lembrar que... Ao advogado aí que tá do outro lado da linha, olha pra tua vida, e a tua carreira inclui na tua vida, inclui a sua vida, faz parte da sua vida. Veja o cenário que você está vivendo, as suas escolhas. Lembra daquele sonho que te escolheu. De novo, eu acredito que não é a gente que escolhe os sonhos. São os sonhos que escolhem a gente. E a pergunta que eu te faço agora, fechando esse podcast, é: olha para a tua vida, para as tuas atitudes, pela forma que você se comporta diante dos desafios, e seja honesto na resposta que você der. Será que você está tendo a coragem de abraçar os sonhos que te escolhem? É isso, seja honesto, mantenha o seu eu no comando para que você tenha uma advocacia no comando, porque afinal de contas o que foi dito aqui é que a autorresponsabilidade, o autoconhecimento e abraçar o sonho que te escolheu é o que te vai fazer você chegar ou percorrer a jornada em busca do sucesso, seja lá o que isso significa para você. Faça a sua parte. Até o próximo podcast. Lembre-se, se você tem algum comentário, alguma sugestão de tema ou quer dar algum feedback, manda um direct para nós lá no @advnocomando no Instagram ou em qualquer outra plataforma. Fábio Magalhães, ficou faltando você dizer aonde as pessoas lhe encontram. Opa, vamos lá. As mídias sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube, é o Coach Fábio Magalhães, e você pode dar uma olhadinha no meu site também, é o www.coachfabiomagalhães.com.br. Te aguardo lá. Maravilha, maravilha, gratidão, meu irmão. Um abraço a todos vocês, gratidão pelo seu tempo, por ter ouvido a gente, e até o próximo podcast. Grande abraço. Até a próxima.